Aqui nossa explicação de Revolução de 30 era Vargas. Pois bem, quais são então as medidas que Getúlio Vargas vai fazer no início do seu governo provisório? Ele vai suspender a Constituição de 1891, vai dissolver todos os órgãos legislativos, incluindo o Congresso Nacional e análogos estaduais, né, municipais, enfim, todos os órgãos legislativos vão ser dissolvidos. Ele vai exercer tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, e os presidentes do Estado são todos destituídos. No lugar deles são nomeados interventores militares para tipo, como é que eu posso dizer, para estabelecer com um controle meio que pessoal assim, do Getúlio Vargas, né, com pessoas de confiança dele. Ele queria desmontar a estrutura política da República Velha. Tiveram um resultado razoável, eles conseguiram diminuir um pouco o poder das oligarquias locais, mas também não conseguiram desmontar tudo. Quais foram as outras medidas que o governo provisório adotou, né? Em fevereiro de 32, ele instituiu o primeiro Código Eleitoral brasileiro, uma maneira de moralizar o sistema eleitoral nacional. Criou a Justiça Eleitoral, que é um ramo específico para cuidar das eleições, o voto secreto e o voto feminino. A primeira vez que as mulheres puderam exercer o seu voto foi durante as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte de 1933. Certo. Só que aí, essa coisa aí já passou 2 anos depois da Revolução de 30, Vargas ainda não tinha convocado uma nova constituinte, estava ainda no governo provisório e governando de um jeito muito autoritário. Aí, com essa centralização toda, São Paulo, que já tinha uma oposição clara a Vargas, porque, pô, o Partido Republicano Paulista era o partido do Washington Luiz, né? E também do Júlio Prestes, enfim. E aí, o Partido Republicano Paulista, dentre outros, criam a Frente Única Paulista para se opor a Vargas. Eles queriam um interventor civil paulista, porque Vargas estava nomeando interventores militares lá e que não eram paulistas, né? E os pessoal de São Paulo não estavam gostando disso. Além disso, eles desejavam uma convocação de novas eleições de uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi nomeado como interventor, para ver se acalmava os ânimos, Pedro Toledo, que era civil e paulista, só que isso não foi suficiente para acalmar. E eles estavam já inflamados pela demora da promulgação de uma nova Constituição e por esse caráter centralizador de Vargas. E também, em parte, as elites agrárias paulistas, ou seja, a oligarquia paulista, queria retomar o poder, né? E o que serviu assim de desculpa, né, para começar uma luta armada foi a morte de 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, é uma manifestação da FUB, da FUP. Aí a FUP muda o nome de Frente Única Paulista para MMDC, que são as iniciais dos nomes desses jovens aqui. A Revolução vai eclodir então no dia 9 de julho de 32. 30 mil soldados provenientes da Força Pública Estatal e também voluntários vão lutar contra as tropas de governo. Ocorreu participação feminina e tinha um grande apoio industrial, porque São Paulo era o estado mais industrializado do país, né? E o Mato Grosso também vai ajudar. A aviação foi amplamente utilizada nessa guerra. Após 3 meses de luta, a Revolução foi derrotada. Então, assim, São Paulo vai utilizar de um monte de inovações, assim, vão criar blindados próprios, coisas assim malucas, aí eles não vão conseguir vencer. Após 3 meses de luta, a Revolução foi derrotada, mas apesar disso, a Revolução acabou atingindo um de seus objetivos. Dizem que também tinha um caráter meio separatista, mas não eram todos. Não eram todos que queriam se separar São Paulo do Brasil. Atingiu o objetivo constitucionalista, né? Porque o governo, por causa disso, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Aí, nessa Assembleia, participou uma mulher, Carlota Pereira de Queiroz. E o que aconteceu na Constituição de 34? Esse aqui foi o marco do início do governo constitucional de Vargas. A Constituição de 34 ratificou muitas das disposições anteriores do governo Vargas e de outras constituições, né? Por exemplo, o voto secreto, o voto feminino, só que analfabetos e mendigos continuaram excluídos, assim como militares com patente abaixo de sargento e pessoas sem direitos políticos judicialmente, né? Também ratificou a justiça eleitoral, ratificou os direitos trabalhistas, salário mínimo, jornada de trabalho de até 8 horas, férias anuais remuneradas, indenização por demissão sem justa causa, além de proibir as distinções salariais por sexo, religião ou origem. Trabalho infantil também foi proibido para menores de 14 anos. Também instituiu em seu texto nacionalismo econômico, as riquezas naturais ficariam sob a proteção do Estado brasileiro, e também foi a primeira Constituição a falar de direitos indígenas. Ou seja, garantiu a posse de território aos indígenas e também colocou sob a União a promoção da política indigenista.